no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de primogênito, de filho mais velho, a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, no nome de Jesus, que cada pessoa, eu inclusive, que estamos sendo expostos à palavra de Deus, que a meditação, que o falar, o tecer sobre a Bíblia possa produzir em nós, que estamos expostos a ela, o que tu desejas do teu coração. Quero te pedir no nome de Jesus hoje à noite, trata conosco. Tu conheces a nossa interioridade, tu conheces a nossa estrutura genética, tu conheces o processo pelos quais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como é que eles nascem dentro da gente. Tu conheces a nós mesmos melhor do que nós jamais poderemos nos conhecer. E eu quero te pedir, fala com cada um de nós, principalmente com pessoas que estão aqui hoje e que por algum motivo ainda não tiveram uma revelação de quem tu és, que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu preciso admitir, dentro de mim habitam várias pessoas. Houve um poeta português, talvez o maior poeta português depois de Camões, chamado Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa era um poeta de uma capacidade
tão peculiar que ele criou vários personagens que também escreviam poesia. Ele tinha o que na literatura chama-se de heteronômios, que eram expressões diferentes dele mesmo em forma poética. Ricardo Reis e tantos outros que eram os personagens do Fernando Pessoa. Eu não tenho a capacidade de Fernando Pessoa, mas eu confesso para vocês e sou obrigado a dizer que eu sou mais de um. Eu sou mais de um. Eu sou mais de um Ricardo. Algumas pessoas se surpreendem quando estão no contato pessoal comigo e dizem assim: você não é o mesmo que está lá no púlpito. Aqui eu sou loquaz, eu falo e falador e tal. Quando eu estou com as pessoas eu sou mais tímido, caladão. Eu sou uma pessoa, eu sou mais de um. Tenho que admitir que eu sou mais de um. Eu tenho dentro de mim vários Ricardos, que eu poderia até dar nome diferente para eles. Tem o Ricardo corajoso e tem o Ricardo tímido. Tem o Ricardo safado e tem o Ricardo que ama Deus. Eu sou um Ricardo que tem lascívia e sou um Ricardo que tem pureza de alma. Agora não fiquem olhando para mim com a testa franzida. Você também tem vários de você dentro de você. A grande verdade é que todos nós temos mais de uma pessoa vivendo dentro da gente. Todos nós. A esposa do Isaac era estéril. Tinha filhos. E ele orou. Pediu que Deus lhe desse fertilidade. E ela ficou grávida. E na gravidez ela percebeu que eram dois. A mulher teve logo a percepção clara que não era só um. E um empurrava o outro. E um guerreava contra o outro, dentro do ventre. Queria mais espaço do que o outro. E quando ela perguntou a Deus e disse: o que é que está acontecendo dentro de mim? Deus respondeu para ela e disse: dentro de você existem duas nações. Dentro das suas entranhas existem dois povos. E aí ela deu à luz, chegou a hora dela dar à luz, eram gêmeos, confirmou-se que eram gêmeos. O primeiro que nasceu veio cabeludinho, peludo, moreno de tão peludo. E aí ele ganhou o nome de Esaú, que em hebraico significa cabeludo, áspero. Mais do que cabeludo, áspero. Mas agarrado no calcanhar do Esaú, veio um outro, que já tinha, eu imagino, aquele olhar meio safado. Que quando eles olharam e disseram: o nome desse é Jacó, que significa enganador, traiçoeiro, articulador. E aí os meninos nasceram. O pai, como era próprio da cultura judaica, passou a priorizar a atenção dele no primogênito, no primeiro, que nasceu primeiro, o Esaú. O Esaú era o preferido do pai. E a mãe, que era uma mulher também de uma capacidade, de uma sagacidade enorme, colocou toda a atenção e o carinho dela no Jacó. E a história é interessante, que o Esaú tornou-se um caçador, um guerreiro. E o Jacó se tornou um homem mais de casa, pacato, quieto. Um dia o Esaú vinha chegando da caça, esfomeado, morrendo de fome, e o Jacó preparou o ataque, preparou o cenário para pegar o irmão. Fez lá uma comida deliciosa, cheirosa. Quando ele chegou morrendo de fome, o Jacó, ele disse: dá-me de comer. Ele disse: não,
Só te dou de comer se você me vender, pelo prato de comida, o privilégio que você tem como primogênito dentro de casa. Porque na cultura judaica, o primogênito recebia a herança em dobro, o primogênito era supervalorizado, era ele quem dava o nome à linhagem da família, era ele que encabeçava, ele era o preferido mesmo nas gerações futuras. Ele disse, não, prato de comida só pelo direito, se você me vender o direito. E aí o irmão, com fome, disse, o que é que me vale negócio de direito de primogenitura? Eu estou morrendo de fome, me dá um prato de comida. Ele disse, só se você jurar primeiro. E ele jurou, e entregou, e vendeu o direito de ser o primogênito, de ser o primeiro, o cabeça, de receber em dobro a herança. Vendeu tudo isso pelo prato de comida. Querido, esses dois personagens, tanto o Esaú como o Jacó, o texto diz que eles são muito mais do que dois personagens físicos. O texto diz, e deixa claro que eles são muito mais do que dois indivíduos. Deus disse para Rebeca, quando ela perguntou o que é que está acontecendo comigo, com essa briga dentro do meu ventre, Deus respondeu para Rebeca e disse, olha, os filhos que você tem, as crianças que você está carregando no seu ventre, são muito mais do que simplesmente dois meninos que vão nascer. Eles são, na verdade, duas culturas. Eles são, na verdade, duas nações, duas pessoas no sentido de que eles representam duas atitudes. Os dois representam duas naturezas. Eles vão gerar duas nações. E entenda-se por nação, não apenas um país. Nação no sentido maior da palavra nação é o conjunto de comidas, de hábitos, de costumes, de folclores. Isso é o que compõe uma nação. E Deus chama a Rebeca e diz, Rebeca, o que você carrega no seu ventre são duas nações no sentido mais amplo da palavra. Você carrega dentro de você duas naturezas. Seus filhos representam duas atitudes, que são duas atitudes que se encontram não apenas dentro da Rebeca, mas são duas atitudes que se encontram dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem dentro da gente mesmo tanto um Esaú como um Jacó. Quem é o seu Esaú? O Esaú, ele é uma cultura que é caracterizada pela volúpia, pela inconsequência. O Esaú é caracterizado pela volúpia. O que é volúpia? É apetite. O que é volúpia? A volúpia, e o Esaú representa essa volúpia, que cada um de nós tem dentro da gente. É eu dizer assim, eu preciso disso. Eu quero isso. Eu tenho direito disso. Eu mereço. Isso é volúpia. E quando esta frase, eu mereço, eu tenho direito, eu me devo e todos me devem, isso é que se chama volúpia. Quando essa frase vem acompanhada de uma outra coisa que o Esaú demonstra, que é a inconsequência. Quais são os desdobramentos desse seu querer? Não importe com desdobramento. Eu quero. Preciso disso. Eu mereço. Aí alguém diz assim, mas você merece? Eu sei que você merece. Mas você já pensou nos desdobramentos desse eu mereço?
Aí a pessoa diz assim, eu quero lá saber de desdobramento, eu quero ser satisfeito. Isso é o Esaú, que eu e você temos dentro da gente. Quando a gente diz assim, eu mereço ser feliz, o outro diz assim, mas espera aí, a que preço você está querendo a sua felicidade? Você diz assim, eu quero saber de preço, eu quero ser feliz. Quais são os desdobramentos dessa sua ação? Que desdobramento? Eu quero me importar com isso. Essa inconsequência que é o Esaú. Ele chegou de uma caça, está com fome, aí alguém chega para ele e diz assim, eu te dou um prato de comida. Ele diz, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Aí o outro diz assim, mas tem um preço. Qual é o preço? O direito de primogenitura. Essa instantaneidade do desejo ser satisfeito agora, custe o que custar, qualquer que seja o prejuízo, essa é a atitude do Esaú que eu tenho dentro de mim e você tem dentro de você. Mas nós temos também um outro filhinho, chamado Jacó, que mora dentro da gente. E o Jacó é o ardiloso. Ardiloso é aquele que usa de ardil, que usa de qualquer meio para se dar bem, que usa os instrumentos em que ele é bom para suplantar o outro. Ele é ardiloso, porque ele tem uma dimensão dentro dele que é da inclemência. Tomou o direito do irmão e não sentiu culpa. Pegou o privilégio do irmão por um prato de comida. Eu acho que isso até no Código Penal é errado, você se aproveitar da necessidade do outro para se beneficiar. O cara está quebrado. Estou precisando vender um carro aí lá para nossa igreja e tal. Quanto é que vale o carro? 50. Eu te dou 25. Vocês estão no sufoco? Eu te dou 25. Você se aproveitar da necessidade do outro para si. O cara está com fome. Eu quero ter o direito que ele tem de ser o primogênito. Arma o barraco e espera. Porque eu conheço que ele é um sujeito volúvel, inconsequente, eu pego e derrubo. Esse é o Jacó, que nós também temos dentro da gente. Todos nós temos isso. Faz parte da nossa natureza caída. Faz parte do nosso jeito de ser. Todos nós somos um pouquinho de Jacó e um pouquinho de Esaú. E a mensagem cristã e a mensagem bíblica é que tanto o Esaú como o Jacó precisam de redenção. Precisam ser mudados no caráter deles. E nós vamos ver que um deles, o Esaú, não optou por mudança, gerou uma nação que não foi uma nação de Deus, os edomitas, e o Jacó também precisava de redenção. Porque a continuar Jacó, ele também geraria uma nação de perversos. Precisavam de mudança. E nós vamos ler mais lá na frente que ele vai ter essa mudança na vida dele. Ele vai para um vale, ele vai ter um encontro com Deus, e Deus vai dizer, olha, você vai deixar de ser Jacó, e você vai passar a ser chamado Israel. Então cada um de nós tem essas duas naturezas dentro da gente. Nós temos, assim como Rebeca tinha, 2 filhos, que nós geramos, que são 2 atitudes, 2 posturas em relação à vida. A postura do Esaú, de ser volúvel, de ser inconsequente, e a postura do Jacó, de ser traiçoeiro, ardiloso, de aproveitar da burrice alheia para crescer e suplantar, de tomar o que é do outro, se ele bobear. Aí você diz assim, tá bom, pastor, você já fez o seu ponto, já entendi. E aí? Pois deixa eu lhes dizer o que a gente não deve fazer com o nosso Esaú e com o nosso Jacó. O que a gente não pode fazer? Em hipótese alguma. Primeiro,
não dê a eles respaldo, não apadrinhe o seu Esaú e o seu Jacó. É interessante que na casa do Esaú e do Jacó, eles tinham os seus padrinhos. O Esaú tinha o padrinho dele. Quem era o padrinho do Esaú? O papai. E o Jacó tinha a madrinha dele. Quem era a madrinha dele? A mamãe. Então quando o Esaú fazia e agia com volúpia, o pai dizia assim: ah, o bichinho, olha como ele é lindo, olha como é que ele age. Quando o Jacó fazia as traquinagens dele, a mãe dizia: esse é o meu Jacó, esse é o meu Jacó. E é interessante que esse padrão se repete com a gente. Hoje, nós sabemos que temos um Esaú muito sem caráter dentro da gente. Nós sabemos que temos um Jacó muito sem caráter dentro da gente. E ao invés da gente ralhar com eles, corrigi-los, nós os apadrinhamos. Eu conheço homens que são ardilosos. O cara é uma raposa. O homem é o... sai de perto. Porque ele ganha você. É 171 do Código Penal, mas é muito. O cara é difícil você conviver com a pessoa. Aí você vai confrontar o cara, a mulher vai confrontar, um amigo vai chegar para ele e dizer: rapaz, não seja assim. Sabe o que ele diz? Ah, eu sou assim, sabe por quê? Com 11 anos eu tive que sair de casa, aprender a me virar. Está apadrinhando o seu Jacó, hein? Você está dando uma boa justificativa porque você é do jeito que é. Porque eu sou filho de espanhol, sabia? Que eu sou nordestino, macho mesmo. Aí a gente vai apadrinhando. Nós arranjamos sempre uma boa justificativa. E chega o ponto, nas nossas justificativas, da gente colocar em Deus a responsabilidade. Foi Deus que me fez assim. Eu já conversei com alguns homens, difícil lidar com eles. O sujeito não pode ver uma mulher que ele está querendo ganhar a mulher. Não importa se é do outro, se é da casa, ele quer ganhar. Aí você vai conversar com o cara diz: pastor, eu não sei porque que Deus me fez assim. Não sei porque que Deus me fez desse jeito, ganhador de mulher. É verdade. Quer dizer, a gente apadrinha os Esaús que moram dentro da gente. Foram vocês que me fizeram me tornar do jeito que eu sou. Já viu essa frase? Eu já vi essa frase sendo dita. Foi vocês que me fizeram assim. Já vi mãe dizendo isso para os filhos: mamãe, a senhora está muito bruta dentro de casa. Foi vocês que me tornaram desse jeito. Você está apadrinhando o seu Jacó aí dentro de você. Já vi muitas explicações para aquilo que tem dentro da gente. E é interessante que o Jacó e o Esaú tinham os dois patronos deles, que não deixavam ser tocados. E os meninos cresceram, e à medida em que eles foram crescendo, eles só foram confirmando aquilo que já eram, que é a nossa história de vida. Nós vamos confirmando aquilo que somos ao longo da nossa história de vida. Vamos petrificando, vamos solidificando aquilo que somos. E o tempo vai passando e nós vamos gerando pessoas cada vez mais volúveis, traiçoeiras, difíceis de contato. Segunda coisa que você não deve fazer com seu Esaú e com seu Jacó: não tente domesticá-los. Não tente aprender a conviver com eles. Não tente administrar o Jacó que mora dentro de você. Porque o Jacó que mora dentro de você, ele dá o bote sim, a qualquer hora. Porque a natureza dele é natureza de traição. Não tente administrá-lo. Porque se você tentar domesticar o Esaú que tem dentro de você, não dá certo.
mais cedo ou mais tarde, o Esaú que mora dentro de você vai vender a sua alma por um prato de lentilhas. No dia em que você estiver fraco, no dia em que você estiver vulnerável, emocionalmente debilitado, o Esaú que está dentro de você vende o que tem por um prato de lentilhas. O Jacó que está dentro de você rouba o que você tem. É interessante que o Jacó vai sabotar, sim, a qualquer momento. E o Esaú vai se vender, sim, a qualquer momento. Você diz, pastor, isso é o que eu não devo fazer. O que é que eu devo fazer com o meu Jacó e com o meu Esaú? Esse Jacó e esse Esaú que mora dentro de mim. Primeiro, não queira ser um Jacó, não queira ser um Esaú. Você pode querer ser diferente. Não se contente com a sua natureza, ela pode ser mudada. A mensagem cristã é a mensagem da redenção do Esaú e é a mensagem da redenção do Jacó. A grande mensagem cristã é que se você está aqui hoje e você reconhece que tem um Jacó e um Esaú dentro de você, você pode sim mudar. Pau que nasce torto não precisa terminar torto. Ninguém é geneticamente predeterminado a continuar sendo o que é para sempre. Nós não cremos em determinismo, seja ele de qualquer espécie. Nem determinismo esotérico, que se chama de destino, nem determinismo físico. Nós não acreditamos num determinismo espiritual, que se chama de predestinação. Eu não acredito que uma pessoa já nasceu programada a priori por Deus para nascer daquele jeito e morrer daquele jeito. A mensagem do cristianismo é uma intervenção nas nossas histórias de vida para que, se eu, tendo um Esaú que é volúvel, que é inconsequente, que se vende por qualquer preço, quando esse Esaú é confrontado com a luz do Evangelho, existe a possibilidade dele ser transformado e eu possa crucificar esse Esaú para que eu possa ser livre da prisão, da cadeia desse Esaú. Se existe um Jacó que mora dentro de mim, que é traiçoeiro, que é liso, que é cheio de artimanhas, este Jacó possa se encontrar com o Cristo da Bíblia e ser transformado num Israel. Aí você diz assim, o que eu preciso fazer para que haja essa transformação? A primeira coisa que você tem que fazer é você dizer, eu quero ser mudado. Você diz, pastor, simples desse jeito? Não, não é tão simples, porque a frase eu quero, quando eu digo que você basta dizer eu quero, tem muita coisa implícita nessa frase, eu quero. Sabe por quê? Porque o cristianismo põe muita ênfase no querer. A primeira coisa que você tem que fazer é querer. E é muito interessante, porque quando a gente for ler a história mais na frente do Jacó, o processo de transformação desse Jacó foi ele dizer assim, eu já não quero mais isso. A Bíblia diz que esse Jacó, ele vai se meter em tanta confusão na vida dele, daqui para frente, ele vai enganar e ser enganado, ele vai continuar sendo um sujeito liso, mas vai chegar um tempo na vida desse Jacó que ele vai cansar de ser Jacó. Ele cansa. Essa vida de administrar esse mundo de traição e de engano e de mentira e de meias verdades, e conta uma história aqui para completar, outra acolá, e pula para acolá, e vem, ele cansou. E aí ele vai para um vale chamado Vale de Jaboque. E ele tem um encontro com Deus, porque ele não quer mais aquilo. Deixa eu dizer para vocês, queridos, o cristianismo põe muita ênfase nessa palavra eu quero. Porque, veja bem, quando nós dizemos essa frase, eu quero,
isso, eu quero mudança na minha vida, eu entendo assim. Veja como é que eu entendo o poder dessa frase nas dimensões celestiais. A nossa vontade, ela está sendo atraída para o bem e está sendo atraída para o mal. A nossa vontade, ela não está só sendo atraída para o bem e para o mal, mas a nossa vontade tem outras dificuldades na nossa vontade. São os nossos traumas de infância, são os nossos complexos que a gente carrega desde a nossa adolescência, são as dificuldades que nós temos na vida. Tudo isso aí faz da gente pessoas que têm dificuldade em dizer a palavra eu quero. E ainda tem uma outra dimensão, que é a dimensão demoníaca. Dimensão demoníaca. Então, o que eu entendo, biblicamente falando, é quando uma pessoa diz assim, eu quero mudar de vida. Ou quando a pessoa diz assim, eu não quero mais isso. Quando esta frase é dita de acordo com os princípios da palavra de Deus, a imagem que me vem celestial é Deus dizendo assim, opa, ninguém chega perto. Opa, agora calma. Ele está decidindo, deixa ele decidir. Se o diabo vier e dizer assim, não deixa ele, Deus diz, não, chega para lá, você não pode alterar a frase dele agora. Ele está dizendo, eu quero. Na hora em que uma pessoa está dizendo, eu quero, Deus se responsabiliza de que este eu quero tenha relevância eterna, espiritual. Não é poder da mente, não é neurolinguístico, não é como você ficasse dizendo eu quero, vai dar certo. Não é isso. É você dizer assim, eu quero mudar. Nesta hora Deus diz, para, deixa ele decidir. Aí se o diabo quiser interferir ou qualquer coisa, Deus, agora não. Agora é a decisão dele. Vocês lembram do texto do Apocalipse? Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, e quando ele diz se alguém abrir, ele não diz assim, se alguém conseguir vencer o diabo e conseguir abrir. Se alguém conseguir vencer os traumas que tinha de infância e conseguir abrir, eu entrarei e cearei com ele. Não tem isso na Bíblia. Na hora em que a pessoa diz assim, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. E a pessoa disser assim, eu vou abrir. E a pessoa for na maçaneta. E vamos imaginar que as forças demoníacas peguem na mão do cara e digam assim, não vai abrir. Deus diz, solta. Ele vai abrir sim. Eu não permito que ninguém interfira na hora em que ele pegar na maçaneta para abrir. É nesse contexto que se aplica Mateus 12, 29. Quando a igreja evangélica brasileira fez muito até brincadeira com esse negócio de estar amarrado, né? Que Jesus diz em Mateus 12, 29, que ele amarra o valente. Ele amarra. Quem amarra não sou eu, é ele que amarra. De sorte que na hora em que você disser assim, eu quero mudar de vida, nessa hora, Deus não permite que hajam intervenções de quaisquer fontes, de quaisquer forças, para que você diga, eu quero ser de Deus. E na hora em que você for abrir a maçaneta da porta do seu coração, tenha certeza de uma coisa, ninguém poderia impedir você de abrir, porque ele amarra o valente, para que você possa abrir a porta, ele entrar para cear com você. Se você está aqui hoje e você diz assim, tem um Jacó que habita dentro de mim, mas eu não consigo, não é que você não consegue, é que você não quer, porque se você disser, eu quero, eu tenho certeza absoluta que este Jacó não terá poder o suficiente para manter você escravo da natureza traiçoeira dele, e nem o Esaú teria condições de transformar você numa pessoa volúvel para sempre. Eu creio nisso. Você diz, pastor, eu quero mudar de vida, mas eu não sei como. Queira. Porque quando as pessoas dizem assim, eu não consigo, biblicamente essa palavra não existe, essa frase não existe.
Biblicamente essa frase não existe. Quando você disser eu não consigo, saiba que não é que você não consegue. Você está na verdade dizendo eu não quero. Porque se quiser, o seu querer se cumpre. Porque Deus vela para que nós possamos tomar decisões espiritualmente na direção dele. Por isso é que ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, não diz assim, se alguém quiser vir após mim e conseguir vencer os traumas da infância, os problemas, o vício, e não sei o quê, e amarrar o diabo, aí venha. Não diz isso. Diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma questão de querer, não é uma questão de poder. É uma questão de querer. Eu vou negar a mim mesmo. Segunda coisa que é muito importante, se você quer mudar o Jacó no Israel, é que você deixe que a palavra de Deus lave você. Você diz assim, o meu Jacó precisa mudar, pastor, eu não sei como fazer com que ele mude. Eu já tentei, mas não consigo. Não é que você não consegue, você não quer. Mas tem uma segunda coisa que você pode fazer. Você pode permitir que esse Jacó e esse Esaú, tanto um quanto o outro, seja lavado pela palavra de Deus. Eu fico fascinado como as coisas são interessantes. Quanto mais você lava uma roupa, mais ela desbota. Então, hoje a moda são roupas desbotadas, muito lavadas. Foi perdendo, antigamente era sinal de roupa velha, né? A roupa boa hoje é uma roupa muito lavada. Você vai na loja, você já compra ela muito lavada. E se tiver rasgada de tanto lavar, melhor ainda. Porque tem umas que estão rasgadas artificialmente e tem outras que estão rasgadas de tanto lavar. Essa que é a boa. Inclusive, uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu vi eles comprando calças jeans pelo dobro do preço, se ela tivesse rasgada não por acidente, se ela tivesse rasgada de uso, usou tanto que ela esgaçou. Essa era boa. Eles estavam pagando o dobro lá numa loja. Não é rasgou porque passou num prego e rasgou porque eu quis em casa. Tanto eu lavei minha calça que ela está rasgando já. Pois a gente compra a sua calça. Passou muita água. Quer ver outro exemplo? Você tem um copo sujo com um resto de Nescau no fundo. Sabe uma boa maneira de você lavar esse copo? Põe debaixo de água corrente. Que a água corrente, ela vai revolvendo aquele resto de Nescau que está no fundo, e vai revolvendo, e vai revolvendo, e vai revolvendo, e vai revolvendo, que de repente você tira a água debaixo da torneira em água corrente, e o copo está limpo. Lavou aquela porcaria de dentro, sem que você necessariamente tivesse que esfregar. Foi lavando, a água foi tirando as impurezas, foi desbotando. Você sabe qual é um processo pelo qual o nosso Jacó e o nosso Esaú deixam de ter poder sobre nós? Desbota com eles. Desbote. Lave esse Jacó até ele ficar amarelo. Lava esse Esaú até ele perder o pelo dele. Porque a Bíblia diz que ele era peludo. Lava, lava, lava. Como? Pela palavra. A Bíblia Sagrada usa essa expressão nas palavras de Jesus. Ele disse assim, eu já vos lavei com a água, que é a palavra. A Bíblia não é apenas um livro de curiosidades. A Bíblia é um livro que tem águas correntes, espirituais, que elas revolvem a sujeira de dentro da gente. Quando a gente está em contato com a palavra de Deus, essa sujeira fica revolvida, e vai saindo, e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. E a Bíblia Sagrada diz que é um processo cotidiano, diário, em que nós vamos sendo lavados pela palavra, em que a palavra vai nos purificando dia a dia, de preceito em preceito, de sabedoria em sabedoria,
Por isso é que quando a gente se converte, logo nos primeiros tempos, a gente fica apavorado com a nossa própria feiura. A gente diz assim: pastor, eu me converti e eu estou horrorizado como eu sou um cara podre. Eu estou vendo coisas na minha vida que eu nunca vi antes. Eu digo: graças a Deus, a palavra está revolvendo a porcaria que estava sedimentada lá embaixo. O Esaú que estava escondido dentro de você, de repente ele está tendo que estribuchar para não ser lavado demais. E a palavra está mexendo com os nossos valores, mexendo com as nossas atitudes, nos transformando para que nós deixemos de ser cativos dessa natureza horrível e sejamos homens de acordo com a palavra, com o caráter de Cristo, com a beleza de Jesus, lavados. E a Bíblia usa muito disso, usa essa expressão inclusive. Quem são estes? Quem são estes que estão entrando no céu? Aí o texto diz assim: estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que linda a expressão, lavados pelo sangue. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve eu serei. Aleluia. Terceiro e último, como é que a gente substitui, como é que a gente sai do espírito do Jacó e do Esaú da nossa vida? Permita que o Espírito de Cristo substitua. Não tente domesticar e nem tente se reformar através de religião. É o Espírito de Jesus que toma o lugar do espírito do Esaú e do Jacó dentro da gente. Essa nossa natureza, que é uma natureza de Jacó, ela vai ser substituída pela natureza de Cristo, porque o Espírito Santo é chamado na Bíblia de Espírito de Cristo. Não é religião, é o Espírito de Jesus. A minha natureza é substituída pela natureza de Jesus. Então o que nós na verdade precisamos não é de mais religião, não é de mais regras religiosas. O que nós estamos precisando é de o Espírito de Jesus Cristo asfixiar pela presença dele, que é total dentro da gente. O espírito do Jacó e do Esaú, ele não tem mais espaço. Então é uma substituição genética, espiritualmente explicada pela genética, em que a minha natureza foi alterada geneticamente. Mas é uma natureza alterada geneticamente, não no físico. É uma natureza geneticamente alterada no mundo espiritual. Como que a natureza de um homem pode ser alterada? Quando você coloca na natureza deste homem, não mais a natureza caída, mas a natureza de Jesus. E a natureza de Jesus, ela é transplantada para a nossa natureza através do Espírito Santo. Então hoje, você diz: pastor, como é que eu preciso, como é que eu posso? Nós precisamos aprender, e isso acontece através da intimidade, da entrega, do abandono da nossa própria vida nas mãos de Deus e dizer: vem morar em mim, vem viver em mim. Espírito de Jesus, vem encher o meu ser de ti. Quando o nosso ser é cheio do Espírito de Jesus, a nossa natureza é transformada ao ponto que Deus chamar o Jacó e dizer assim: tu és Jacó, mas eu vou transformar a tua natureza de uma maneira tão radical que nem o teu nome pode ser mais o mesmo. Tu te chamarás a partir de agora Israel, que Israel significa em hebraico príncipe de Deus. Você era um traiçoeiro, agora você é um príncipe de Deus. Coisa linda. Isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é Jesus. Já não sou mais o mesmo. Minha natureza foi transformada. Já não sou eu quem vive mais. Agora é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já passaram. E agora eu sou uma nova criação de Deus. Criado pelo Espírito de Deus na nossa vida. E isso é um processo diário. É um processo diário.
de Jesus nascer todos os dias, através do Espírito em nossas vidas. Todos os dias, Senhor, toma minha vida, toma o meu ser. E se você está dizendo assim, pastor, esse Jacó que habita dentro de mim precisa, eu quero hoje tomar uma decisão. Você pode tomar essa decisão. E a palavra começar o processo de lavagem do seu ser. Você ser uma nova pessoa lavada pela palavra, para ser uma nova criatura em Deus.